A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez vamos ministrar a palavra de Deus, então vem comigo. Pega a sua Bíblia, o seu caderninho, a sua caneta e vamos para essa meditação do Senhor, amém? Mas antes vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, porque a Tua presença está em nós, o Teu Espírito Santo se move e nós Te louvamos, Pai, por poder ser chamados filhos de Deus. O Senhor nos deu esse poder, esse privilégio e nós glorificamos o Teu nome por isso. Que a Tua palavra venha nos nossos corações e traga luz, alimento espiritual, paz. Meu Deus, dissipa toda doença, toda enfermidade, toda ansiedade, todo mal, Papai. Que nós possamos estar completamente abertos e receptivos àquilo que o Teu Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje é um domingo especial e a palavra não podia ser diferente, né? A nossa meditação hoje vai ser sobre o Dia das Mães. Mulheres tão especiais, carinhosas, amorosas, trabalhadoras, fortes, valentes, mas que também têm os seus momentos de fraqueza, de choro, de tristeza, não é verdade? De lágrimas, mas são as nossas heroínas e hoje é dia de celebrá-las, é dia de vibrar junto com elas, abraçá-las, dar aquele beijo gostoso, tratar elas com todo o carinho do mundo, dar presente, mimar. Mime a sua mãe. Se você puder fazer isso, se você estiver perto dela, dê um presente bem legal para ela e mime bastante a sua mãe, porque ela merece. Eu queria falar aqui rapidamente de algumas mães, né, da Bíblia. Você lembra de Sara, a mãe de quem? A mãe de Isaac, né? Abraão teve um outro filho com Agar e tem uma passagem na Bíblia que diz que Ismael fez uma brincadeira com Isaac e estava caçoando de Isaac. Sara ficou brava, ficou muito nervosa, chamou Abraão e falou: você tira essa mulher daqui, eu não quero mais saber nem dela, nem do filho dela, e não sei o que, e brigou lá com Abraão, e Abraão falou: tá bom, eu vou mandar ela embora de casa, e mandou ela embora. Mulher brava, mulher protetora, né? Protegeu seu filho Isaac. E Joquebede? Você sabe quem foi Joquebede? Joquebede foi a mãe de Moisés. Você lembra o que ela fez para salvar a vida do filho dela? Ela pegou um cesto, betumou ele por dentro e por fora, ou seja, lacrou ele, deixou ele totalmente impermeável, né? Colocou o seu filhinho ali naquele cesto e empurrou o cesto no rio Nilo. Para quê? Porque Faraó tinha dito: todas as crianças de 2 anos para baixo devem ser mortas, todos os homens. E ela, com aquele bebezinho, ela falou: não, meu filho ninguém vai matar. Deus tem um propósito na vida desse menino e eu vou fazer isso, eu vou proteger a vida do meu filho. E realmente protegeu, e Deus, Moisés é um dos maiores profetas do povo judeu até hoje, indiscutivelmente, escreveu os 5 primeiros livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, né? Mas a nossa história hoje não é sobre Moisés, é sobre Joquebede. Imagina o coração dessa mãe, colocando aquele bebezinho, preparando o cesto. Com certeza, esse episódio foi banhado de muita lágrima, de muita oração, né? Senhor, guarda esse menino, eu vou colocar ele nesse cesto. Inclusive, eu não sei se você sabe ou não, mas Moisés, o nome Moisés, significa tirado das águas. Olha que bonito. Então essa mãe teve esse coração, essa coragem, essa força de fazer isso. E a história é tão linda que a filha de Faraó encontrou o menino e deu para ela criar sem saber que ela era a mãe do menino.
Depois você lê lá, Êxodo capítulo 1 e capítulo 2, tremenda história, Joquebede, uma mulher forte, valente, corajosa, abriu mão do seu filho, mas Deus devolveu o seu filho para ela e ela o criou de maneira muito excelente. E o que dizer de Ana? Você lembra o que Ana fez? Ana orou, buscou a Deus: Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele no templo e ele vai ser um nazireu, ele vai ser desde berço, ele vai ser alguém dedicado ao Senhor. Quantas pessoas, né? Às vezes um filho nasce numa data especial e aquela pessoa dedica aquele filho a uma entidade, a um espírito, a um anjo, né? A alguma coisa que ela acredita ser maior do que ela, pois Ana dedicou o seu filho desde antes de nascer. Se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregar ele no templo e ele será um grande homem de Deus. Você lembra? Eli pensou que ela estava bêbada, o jeito que ela orava. Ela provavelmente entrou num transe ali, entrou num transe positivo, entrou numa oração profética, num momento muito forte entre ela e Deus, aquela presença de Deus. Ela começa a balbuciar algumas palavras e o sacerdote, achou que ela estava bêbada. E ela falou: não, eu não estou bêbada não, eu estou pedindo um filho a Deus. Deus respondeu a oração de Ana e Samuel, filho de Ana, foi um dos maiores profetas de Israel. Ele foi o último juiz e o primeiro profeta. Deus inaugura o tempo, Deus encerra o tempo dos juízes com Samuel e inaugura o tempo dos profetas com Samuel também. Um homem tremendo, incrível homem de Deus. Coração de Ana. A palavra diz que todo ano ela tecia uma roupinha e ela levava para o templo para entregar para o filho dela, que já estava sendo discipulado pelo sacerdote Eli, e ao levar a roupinha que ela fazia para ele, estava no tamanho certo, ou seja, ela via o filho uma vez por ano. Imagina o coração dessa mãe fazendo lá o tricô, o crochê dela, e na hora que ela colocava estava do tamanho certinho. Só uma mãe tem um coração desse, né? Tem essa perspicácia, esse detalhe maravilhoso. E o que dizer de Maria, mãe de Jesus? Bendita sois vós entre as mulheres, e realmente é bendita entre todas as mulheres do mundo, né? Daquela época, ela foi a escolhida para que o Salvador do mundo viesse a esse mundo, encarnasse e nascesse através da vida dela. Uma mulher de Deus, uma mulher tremenda, uma mulher que disse: o meu coração se alegra em Deus, meu Salvador. Louvado seja Deus pela vida de Maria. Maria disse: olha, tudo que eles disser, vocês devem fazer do jeito que ele disser. E fizeram do jeito que ela disse e deu certo, porque obedeceram a voz de Maria, né? Ela falou isso e quando eles obedeceram, Jesus fez o milagre e a água se transformou em vinho. Todo mundo bebeu o melhor vinho naquele casamento. E Maria, uma mulher incrível, uma mulher de Deus, que criou Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dela. Mas eu gostaria de falar sobre uma mãe, outra mãe muito especial. Existem outras mães, né, na palavra de Deus, mas eu queria falar sobre Rebeca. Você lembra quem foi Rebeca? Rebeca teve gêmeos, ela teve 2 filhos. Só que é interessante, porque naquela época, lá do Gênesis, existia algo chamado primogenitura. Ainda existe entre os judeus, né? Principalmente nas culturas do Oriente Médio e do Extremo Oriente, na Ásia, né? Algumas culturas, elas têm essa questão, o primeiro filho,
ele acaba sendo mais importante, porque ele vai levar o nome da família, ele vai cuidar dos negócios da família. Geralmente as profissões, ainda mais naquela época, o pai ensinava a profissão dele para o filho ensinava para o filho ensinava para o filho, e ia assim. E o filho primogênito, ele, na morte do pai, ele era o que ele recebia a bênção da primogenitura, o primeiro filho homem. Então o que acontece? Ele recebia da herança, ele recebia 50% de toda a herança ia para ele. Por quê? Porque ele tinha a responsabilidade de cuidar dos outros irmãos, principalmente aqueles que não eram casados. Ele ia cuidar desses irmãos e dessas irmãs, ele ia cuidar dos negócios da família, das terras, dos animais, de todas as coisas. Então, a bênção da primogenitura, naquela época, era extremamente importante e muito valorizada. Inclusive, só a título de curiosidade aqui, quando Jesus está na cruz, Jesus foi o primogênito de Maria, né? A gente sabe pela história e pela própria Bíblia, está escrito, Maria se casou com José, ela teve outros filhos depois do nascimento de Jesus. Eles tiveram um casamento normal, um casamento saudável, e tiveram outros filhos. Jesus tinha outros irmãos, e quando Jesus está na cruz, né, ele já está ali morrendo, dando seus últimos suspiros, ele vê Maria, ele vê João, o seu discípulo, e ele fala para Maria, não fala Maria, né? Ele fala, mulher, está aí o seu filho, João, está aí a sua mãe. E a gente sabe que João cuidou de Maria na sua velhice, lá na cidade de Éfeso. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, como primogênito, ele tinha essa responsabilidade social de cuidar dos pais dele. Na crucificação, muito provavelmente, todos os eruditos acreditam que José já estava morto e Maria era viúva. Então, e agora o primogênito dela morre. Quem que vai cuidar de Maria? Então, antes de morrer, Jesus já falou, olha, João, você vai cuidar da minha mãe. Mãe, você será cuidada pelo João. E Maria aceitou, João aceitou, enfim. Estou falando isso para mostrar a bênção e a importância da primogenitura. Pois é, e Rebeca teve 2 filhos, gêmeos. E a Bíblia diz que quando ela estava grávida, o Senhor se manifestou a ela e disse, olha, existem 2 nações no seu ventre. E o primeiro servirá o segundo. E ela guardou essa promessa, ela guardou essa palavra no coração dela. Essa história é muito linda. E quando nasce, e ela está ali tendo o parto, sai o primeiro filho e já o segundo filho nasce segurando no calcanhar do primeiro. Olha que interessante, né? Eles eram gêmeos e houve uma briga ali, né, entre aspas, no ventre dela, 2 nações diferentes, um queria sair primeiro, o outro queria sair primeiro, e Esaú saiu primeiro, mas Jacó já saiu segurando, como quem diz, E ela guardou aquilo no coração dela. Ela guardou aquilo que o segundo filho seria maior que o primeiro. E quando Isaac, marido de Rebeca, já está bem velhinho, ele já está sentindo que ele vai morrer, Rebeca então faz um plano, né? Rebeca ajuda o Jacó, que era, embora eles fossem gêmeos, Jacó nasceu em segundo, então a primogenitura, essa bênção que eu contei para vocês, deveria recair sobre a vida de Esaú. Só que durante toda a vida deles, é muito provável que Rebeca teve uma amizade muito maior com Jacó e Isaac, o marido dela, teve uma amizade muito maior com Esaú, porque Esaú era caçador e Isaac gostava de comer as caças, os alimentos que Esaú ia para o campo, ia
caçar e trazia e fazia guisados, fazia churrascos, fazia comidas gostosas, o pai dele gostava disso. E Jacó era mais tranquilo, era mais da arte, não era caçador, não era um destemido, não era do campo, era mais caseiro. Eles tinham personalidades diferentes e Rebeca, como mãe, sabia: esse meu segundo filho, existe uma bênção especial sobre a vida dele, e ela discipulou, ela mentoreou o filho dela, e o filho dela Jacó valorizava as coisas espirituais. Esaú não. Esaú gostava de uma festa, gostava de uma bagunça, enfim, eles tinham personalidades diferentes. E um dia Esaú voltou do campo, estava cansado, estava exausto, né? E naquela época não tinha McDonald's, não tinha restaurante nenhum. Ele realmente voltou muito cansado, ele estava com a impressão de que ele ia morrer, ele ia desmaiar. E Jacó falou para ele assim, estava com um prato, né, de lentilhas: olha, você tá com fome, você vai morrer, né? Puxa, eu vou morrer, eu tô fraco, eu tô tonto, eu tô quase desmaiando. Jacó falou para ele: você vende a sua primogenitura, a sua bênção de primogenitura para mim? Eu te dou esse prato de comida se você vender a sua primogenitura. E Esaú, que não fazia muita questão, não valorizava as coisas de Deus, as coisas espirituais, o que ele fez? Nesse momento eu estou quase morrendo, então eu vou vender minha primogenitura. Me dá esse prato aí que eu te dou a primogenitura. E dessa forma, Jacó, então, que era o segundo filho, ele fez essa barganha positiva para ele. Esaú fez essa barganha negativa, né? Ganhou o prato de comida, se alimentou, ganhou vigor, ganhou suas forças. E tudo isso é muito provável que foi planejado, arquitetado por Rebeca, que sabia dessa promessa de Deus. E aí, isso aconteceu, passam-se os anos, agora sim, né? Isaac já está velho, não consegue enxergar direito, então ele vai morrer, ele conversa com a esposa: olha, traz os meus filhos aqui, eu preciso abençoá-los porque eu vou morrer. Eu vou partir dessa terra e eu preciso declarar sobre eles uma bênção, porque essa era a cultura da época, era muito importante ele abençoar os seus filhos. Então Rebeca pensa: é agora eu vou conseguir a bênção de Deus para o meu filho, agora vai se cumprir, né? E ela faz um plano muito sofisticado junto com Jacó, mas Jacó não queria fazer isso. Jacó estava com medo. Essa história está escrita em Gênesis capítulo 27. E no versículo 12 de Gênesis 27 diz assim: porventura me apalpará o meu pai e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Porque o texto conta que Esaú era peludo, Jacó não era peludo, então o pai, ao apalpar Jacó, ia saber que Jacó não era Esaú, né? E ao invés de abençoá-lo, ia amaldiçoá-lo por ele estar mentindo para o pai. Então Jacó, que valorizava as coisas de Deus, fala: não, mãe, eu não quero participar desse plano, porque o pai vai perceber e ao invés de ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. Olha a resposta de Rebeca. E disse-lhe sua mãe, versículo 13 de Gênesis 27, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e faz do jeito que eu estou te falando. Meu filho, se o teu pai te amaldiçoar, que caia sobre mim a tua maldição. Somente uma mãe que ama, somente uma mãe que zela, somente uma mãe que quer muito que o seu filho tenha êxito, quer muito que o seu filho seja próspero, que o seu filho seja abençoado. Já que um filho não valoriza as coisas de Deus,
Já que um filho não está preocupado com a questão espiritual, ok. Mas esse outro filho aqui, ele se preocupa, ele quer a bênção. Ele quer as coisas de Deus, então eu vou investir na vida desse meu filho. E ela faz um plano e ela tem essa coragem, essa ousadia de dizer: se ele te amaldiçoar, a maldição seja sobre a minha vida, você é meu filho, você me obedece. E Jacó obedeceu, deu certo o plano deles, Isaac abençoa Jacó, e Jacó foi um homem abençoado por Deus. Lá na frente, depois de muitos anos, Deus muda o nome de Jacó para Israel. E Jacó foi o pai da nação de Israel, que está aí até hoje, se chama Israel. E Esaú, ele é pai dos Moabitas, que é um outro povo que viveu em constante guerra com Israel. Mas isso é história para outro dia, porque agora nós estamos falando do amor de mãe. Gente, muito linda essa história. Leia Gênesis capítulo 27. Olha o que diz Provérbios 8 e 9. Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9. Muito lindo esse texto que diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe. Importante, você que é filho, ouça a instrução, ouça o ensino da sua mãe. A palavra está aqui dando valor, né? Porque serão para a tua cabeça como coroa e colares para o teu pescoço. O ensino da mãe vai te trazer valor, vai te trazer qualidade. Respeite, ouça o ensino da sua mãe. Provérbios 31, no versículo 25. Provérbios 31, 25. Olha que bonito esse texto. Que diz assim: Força e glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha, cuida. Bom, a minha versão diz: olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Que texto bonito, que texto tremendo para as mulheres e para as mães em especial, que acorda seus filhos, que cuida dos negócios da casa, que é louvada, elogiada pelos seus filhos e pelo seu marido também, que diz para ela, né? As mulheres, muitas são lindas, mas você excede a todas você é superior em todos os sentidos. E para finalizar essa reflexão, que já estamos aqui há 25 minutos, eu gostaria de ler com vocês Isaías 49, versículo 15, porque é um texto muito lindo que Deus compara o amor dele não ao amor de um pai, mas ao amor de uma mãe. Ele diz assim, Isaías 49, 15: Pode uma mulher esquecer-se do filho que cria e não se compadecer dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia,
não me esquecerei de ti. Muito lindo esse texto. Às vezes eu já vi algumas entrevistas, né, de mães de criminosos, assassinos a sangue frio, homens assim que fazem coisas terríveis. E quando elas falam do filho delas, ai, o meu filhinho lindo, o meu filhinho querido. E essas mães, elas sofrem muito, porque elas não têm culpa do filho. Às vezes são mães até que foram duras, foram rigorosas, mas o filho é um ser humano pensante, capaz de tomar decisões por si próprio. E muitos optam pelo caminho do crime, outros optam pelo caminho de tantas coisas, outros, né, pelo caminho da espiritualidade, do ministério, das missões, mas outros escolhem outros caminhos e cada um é livre para escolher o seu caminho. E a mãe, muitas vezes, ela é impotente diante da escolha do filho. E elas dizem, ai, meu filhinho querido, e isso e aquilo, por quê? É o amor de mãe, é aquele amor que perdoa sempre, aquele amor que ama sempre, que não tem limite. Existe até a expressão, né? Amor de mãe, coração de mãe, sempre cabe mais um. Ninguém fala o coração de pai, o amor de pai, né? Tem até pais que ficam bravos, só a mãe, só se fala da mãe, nunca fala do pai. O pai também ama, o pai provê, o pai... São amores diferentes. A mãe, ela beija, ela pega no colo, ela não tem vergonha, ela expõe o amor dela, né? O pai já é diferente. Mulheres, que Deus abençoe o dia de vocês. Mães, que Deus abençoe esse domingo, que vocês tenham um dia lindo, que o filho de vocês surpreenda vocês com presentes bonitos, abençoados, com presentes que façam vocês felizes. Vocês merecem. E o nosso Deus, aqui nesse texto, ainda que fosse possível uma mãe se esquecer do seu filho. Irmãos, não esquece. Não pensem que uma mãe esquece do seu filho. Não esquece. Não importa a situação, uma mãe nunca esquece do seu filho. Mas mesmo assim, é uma figura de linguagem isso, chamada hipérbole, é um exagero. Ainda que fosse possível, porque não é, mas ainda que fosse possível, eu, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. E ele está falando aqui com a cidade de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Papai, abençoa, meu Deus, todas as mães que estão assistindo esse vídeo. Glorifica o teu nome na vida delas. Que seja um dia realmente especial, um dia realmente diferente, abençoado. Meu Pai, que elas sintam o teu abraço, o teu amor. Muitas mães que estão me ouvindo já não têm as suas mães presentes nessa terra, porque já passaram dessa para uma melhor. Mas, meu Deus, abençoa essas mulheres. Abençoa os filhos também que estão ouvindo essa palavra e ainda têm as suas mães perto de si, para que sejam respeitosos, para que sejam abençoadores, para que sejam gentis, para que sejam, meu Pai, bênção na vida dessas mulheres. Abençoa os maridos, ó Deus, que são pais também e têm os seus filhos tão bem cuidados, tão bem tratados, tão bem educados por essas mulheres, por essas mães. Glorifica o teu nome na vida e no lar de cada uma das mães, ó Deus, que estão ouvindo essa palavra, de todas as mães do mundo, Senhor. Abençoa essas mulheres com proteção, com segurança, que elas sejam amadas, que elas sejam valorizadas, que elas sejam felizes e realizadas em todos os sentidos. Nós abençoamos todas as mães nesse domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Mãe, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz, muito abençoada, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães. Mãe, um beijo para você, te amo, sinta-se abraçada, que saudade. Um beijo para você. Tchau.